até que tornes a terra, porque dela foste tomado, tu és pó e ao pó tornarás. Então aqui ele trouxe uma maldição grande sobre a terra, é o pecado, é o que nós chamamos aí de queda, de corrupção geral. Mas isso é o fim da história? Não. Deus envia Jesus e ele vem, ele assume a forma desse mundo decaído, ele morre na cruz para nos redimir, ele ressuscita dos mortos, trazendo a vida ressurreta, a nova vida para dentro da história, e nós estamos aguardando esse momento em que todas as forças malignas serão destruídas e Deus vai ser tudo em todos, é a redenção. Então, criação, que é a redenção, ele determina a nossa visão. E quem não tem essa cosmovisão, que cosmovisão que ele vai ter? Ele vai ter que criar dele, vai ter que formar dele, vai ter que inventar uma. Né? E aí é onde o negócio começa a ficar complicado, que é o que o Marx vai fazer. Pode pôr o próximo aí? A noção de cosmovisão é uma ferramenta importante para ajudar os cristãos a entender e explicar o mundo, bem como para defender os fundamentos da fé cristã. Todo mundo tem uma cosmovisão, saiba disso ou não, conhecer as diferentes cosmovisões, saber compará-las com a cosmovisão bíblica, facilita o esclarecimento de certos pontos. Então vamos lá, pode pôr o próximo aí. Gente, o Marx ele vai nascer numa época em que surge uma cosmovisão chamada naturalista. Na cosmovisão naturalista, só existe o mundo físico, mais nada. Né? Esse mundo, essa matéria é tudo que há. Você, como ser humano, é só um monte de matéria. Tudo que surgiu sozinho, se desenvolveu sozinho. Não há um Deus que criou tudo isso, não há um Deus regendo tudo isso, não há um Deus que entre na história e determine as coisas. Essa era a visão do Marx, era a visão dos ateus antes dele, era a visão já dos materialistas e mesmo dos iluministas. Tudo ali, esse universo é tudo que há. Quem aqui assistiu uma série chamada Cosmos? Olha lá, vamos assistir. A nova ou a antiga com o Carl Sagan? A nova, né? A nova eu não assisti não. Eu assisti a antiga. Gente, o Cosmos é o contrário de tudo aquilo que a gente crê, tá? Eu lembro que era menino, saía da missa da igreja católica, era católico, e ia para casa para assistir o Cosmos. Depois que eu fui entender que o Cosmos é tudo o contrário do que a gente crê. Enquanto a gente entende que houve um Deus que criou o mundo e que esse mundo, Deus é Senhor sobre esse mundo e tem um plano para esse mundo, o cosmos se desenvolve a partir da matéria e onde ele vai firmar todas as ideias de evolucionismo é o que vão estar lá. O Marx vai nascer dentro dessa visão de mundo naturalista, mas o Marx, depois nós vamos ver, ele foi criado no cristianismo, ele foi criado no judaísmo, ele era judeu, então ele traz para dentro dessa visão um messianismo, ele dá um sentido para o mundo, e dentro desse sentido do mundo é ele que descobriu esse sentido e é ele que as pessoas que seguirem que vão trazer essa transformação do mundo, como a gente vai ver. Mas começar, para Marx, gente, Deus não existe, tá? E olha, não é que ele se tornou comunista e se tornou ateu, não, Marx era ateu mesmo antes de ser comunista. Ele vai ser influenciado por um filósofo chamado Ludwig Feuerbach. E o Feuerbach, gente, ele ensina o seguinte, que Deus é uma projeção da mente humana, que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Essa é a frase dele. É sério. Ele vai ensinar que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então vai ser esse Feuerbach, que era amigo do Marx, que vai ajudar ele no ateísmo dele, que depois ele vai levar esse ateísmo para dentro do comunismo dele. O materialismo dialético determina a mudança no universo. O que é esse materialismo dialético? As coisas estão em constante mudança através do seguinte, o que ele chama de tese, antítese, que é o contrário da tese, e depois essas duas, no seu conflito, geram um novo elemento que ele chama de síntese. Essa síntese, por sua vez, vai chegar numa nova, ela vai ser a tese e uma antítese que vão se juntar, formando, e assim vai. Então, ele vai dizer que vai haver uma evolução na história, e essa evolução na história é principalmente na economia, porque para Marx ele reduz tudo à economia, tudo é dinheiro, tudo é economia, ela que determina tudo, até chegar no momento final, onde tudo vai ser perfeito, que é o paraíso comunista, que ele não falou muito, mas disse que a gente ia chegar lá e não sabe como, mas vai falar. Então, já começa por aí, gente. O materialismo ensina o seguinte, que o homem é só carne e osso, só sangue, química e física e acabou. O materialismo é isso tudo, não existe anjo, não existe Deus, não existe alma humana. Você lê os livros marxistas, gente, tem um milhão de teoria.
mas eles nem sequer tocam no assunto do que vai acontecer com você quando você morre. Ele jamais vai tocar num assunto sobre vida depois da morte. Por quê? Porque para ele não existe. No marxismo não existe nada depois da morte. Só existe o aqui e o agora. Se a gente tem que fazer uma coisa, é agora, porque depois não existe mais nada. Então, eu fico perguntando, estou colocando essas bases da cosmovisão cristã, porque eu queria entender como é que um cristão vai buscar um camarada desse alguma base para ensinar algo. Isso é tudo totalmente contrário. Terceira coisa, para o Marx, o homem é apenas um animal evoluído que teve sua essência alterada pela atividade econômica. O Engels, né, que foi o grande parceiro dele, tem um livro chamado Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem. É sério, ele fala que foi trabalhando que o macaco virou. Gente, é o livro dele, tá lá. Como que o trabalho transformou o macaco em homem. Já li o livro, sério, a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, o pessoal era criativo mesmo, né? Quarto, para ele, a luta de classes é o motor da história. Isso parece ser uma coisa muito simples, gente, mas para o marxismo tem que ter conflito. Tem que ter conflito. Se não for o empregado contra o patrão, vai ser homem contra mulher, vai ser negros contra brancos, vai ser héteros como homossexuais, mas eles têm que fomentar o conflito de classes, porque eles que isso é que vai mover a história, para a história chegar lá nesse paraíso perfeito. Então eu tenho, depois eu vou falar do livro que eu vou lançar, e tem um artigo lá que fala sobre isso, e fala assim, se o conflito de classes é o motor da história, o cristianismo é o freio, porque o cristianismo ele vai falar vai pregar paz, né? Para homem ficar bem, o marido bem com a mulher, o patrão bem com o empregado, o judeu de bem com o gentil. Então o cristianismo vai trazer esse freio, né? A morte não é nada no marxismo, porque não há nada depois dela. Você veja bem, se você for estudar a história do marxismo, houve milhões de mortos nesse processo, principalmente a União Soviética, a China, a Camboja e outros mais. Houve muitos mortos. Para eles falam assim, não, mas não tem problema esses mortos, porque eles estão morrendo, mas eles morreram para que o mundo possa caminhar na direção do paraíso comunista, né? do sistema comunista. Aí vai ser tudo bom. Então, se você vai morrer para beneficiar as gerações futuras, não tem problema. Se você vai matar para beneficiar as gerações futuras, não tem problema, porque é só gente, é só animal econômico que está morrendo, não é só gerador de trabalho que está morrendo, então, porque para eles não há nada depois da morte. A finalidade última da existência humana é chegar ao estado de perfeição, com o fim da luta de classes e a harmonia comunista. Então, o paraíso, gente, é um paraíso mesmo. Então, por isso que eu falo assim, o marxismo ele é quase uma heresia cristã, só que ele pega tudo que o cristianismo tem e distorce, tá? Quer ver um negócio que eu leio muito, assim, eu vou lá nos escritos e eu vou falar assim, eu leio muito livro de teóricos comunistas. Quanto mais eu leio, eu vejo mais os absurdos. Vou falar assim, até o elemento para imitar a igreja eles têm. Para nós, o que Jesus deixou na terra para proclamar o seu reino? A igreja que vai trazer as bênçãos de Deus, vai trazer a mensagem do Evangelho, que vai trazer o reino de Deus, né? Através da pregação. No marxismo, gente, é o proletariado. Você vê o que Marx escreveu do proletariado? Para eles, o proletariado é quase como se fossem santos perfeitos, que não tem nenhum defeito, que vão trazer, tanto que a ditadura que eles vão implantar é a ditadura do proletariado. Então o proletariado vai transformar o mundo em uma coisa boa, maravilhosa. Você vai ver na realidade que não tem nada a ver com aquilo, mas você vê a ideia, ele usa muito essa palavra, vai ser a ditadura do proletariado que vai trazer a redenção para a humanidade. A palavra que ele usa é essa mesmo, redenção. Só para você ver o quanto que ele vai roubar as ideias do cristianismo e vai deturpá-la e vai trazer ali. Então essa é a cosmovisão básica. Como é que eu construo um evangelho? Como é que eu consigo unir isso com o evangelho? O ateísmo, o materialismo, o homem como um mero animal econômico, né? A luta de classe como motor da história, não tem nenhum Deus por trás dela, depois da morte não tem nada, e quem vai fazer o paraíso na terra são a ditadura do proletariado. Como é que eu consigo isso com Deus? Não tem como fazer isso com o evangelho, né? Então esse é o básico. Pode pôr o próximo ali, em que ele fala assim: a reviravolta da história dar-se-á no momento em que o homem tomar consciência de que o único Deus do homem é o homem mesmo. Então, esse Feuerbach era amigo do Marx, que influencia ele, e ele diz o seguinte, que o homem vai estar bem
quando ele parar de projetar esse Deus enganoso e ele mesmo reconhecer que ele é o seu próprio Deus. A hora que ele reconhecer que ele é o Senhor da história, e que ele que faz a história e que não tem um Deus nenhum por trás dela. Só que, ilustrando uma coisa bem concreta, um pastor lá do Vale amigo meu foi fazer faculdade de história. Primeiro dia, o professor já fala assim para ele: ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, sou marxista, eu não creio que Deus interfere na história, nem que ele interfere na minha história. Então, por favor, ninguém fique me perturbando. Assim é melhor começar a aula. Por quê? Porque o marxista só tem um homem, o homem é seu próprio Deus, é o homem que vai fazer as coisas, e não Deus, porque Deus não existe apenas uma projeção da mente humana. Eu fico me perguntando como alguém consegue pegar Marx e enfiar ele no meio da teologia, tá, gente? Pode pôr o próximo. A religião, aí ele fala, Marx fala isso, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida pela infelicidade, a alma de um mundo sem coração, do mesmo modo que é o espírito de uma época sem espírito, é o ópio do povo. O que ele quer dizer com isso assim? Que o homem, ele explica assim, que o homem, porque ele se sente oprimido aqui socialmente, né? Em condições sociais de vidas difíceis, então ele projeta um mundo futuro onde vai estar tudo bem, ele projeta um ser perfeito. Então, na visão de Marx, a religião ela é o resultado desse conflito de classes. Ele vai explicar tudo dentro dessa visão, tá? Para a gente entender o que ele pensa. E eu quero que você saiba o seguinte: os professores que entraram na universidade, os professores que estudaram marxismo, os professores que estudaram USP e faculdades federais, eles vão ser treinados por essa visão de mundo, é isso que eles vão pensar. Ele às vezes não vai falar isso declaradamente, mas eles vão estar educando os nossos filhos, eles vão estar instruindo nossos jovens dentro dessa visão, porque é essa visão que ele vai aprender ali, tá? Mas vamos mais. A inteligência de Marx conseguiu que o ateísmo se tornasse o fundamento e a ideologia para o socialismo até nossos dias. Antes de ser cientista, Marx já apostara no ateísmo. Então, só para você entender, para ele o ateísmo era uma coisa forte demais. Tem uma frase, acho que não vai aparecer aqui, que uma pessoa escreveu assim, que se Marx, Feuerbach e Humboldt se juntassem, Deus ele tinha que se esconder, porque esses três iam abalar toda a crença em Deus da humanidade. Então assim, porque eles eram ateístas militantes, tá? Não era só... Tem aquele ateísta que ele fica quieto no canto dele, mas o marxista não é um ateísta que fica quieto no seu canto, ele é um ateísta militante. Ele não só vai dizer que Deus não existe, como ele também vai trabalhar para que outras pessoas não acreditem que Deus existe. Tá? Você tem um ateísmo militante que nem sempre é marxista, mas os marxistas eram. Pode pôr o próximo. A antropologia marxista, ou seja, como o marxismo vê o homem. Deixa eu fazer uma pergunta assim: o que é o ser humano? Me responde alguém aí. O que é o ser humano? Se eu fosse dizer o que é o ser humano? Animal racional, o que mais? Imagem e semelhança de Deus. Gente, o que você enxerga o homem como imagem e semelhança de Deus? Você enxerga o homem como um macaco mais sabidinho, né? Você está olhando para o mesmo ser? Não. Então Marx é isso mesmo. A Bíblia ela coloca: o homem é um ser criado em imagem e semelhança de Deus. O marxismo não é. Ele é apenas um animal que aprendeu a trabalhar e que se desenvolveu e acabou. E o marxismo ele vai adotar completamente o darwinismo dentro da sua linha, tá? Porque para ele o homem é isso. Trabalhando, o macaco virou, mais ou menos isso aí. A real natureza do homem é a totalidade das relações sociais. Então ele fala assim: o homem é o que ele se torna na sociedade. Vocês lembram, acho que foi ano passado, que teve uma briga no Enem, porque puseram uma frase da Simone de Beauvoir dizendo assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Isso deu briga. Aí, sabe, o pessoal, gente, a gente não... Ó, deixa eu falar uma coisa muito... Ingenuidade, gente, ingenuidade não é bom não, tá? Ingenuidade não é sábio não é bom não. A gente não pode ser ingênuo, a gente tem que ser puro de coração, mas não ingênuo. Aí você fala: não, mas o que tem? O que tem? Porque a ideia ali já traz no núcleo dela a ideologia de gênero. A Simone de Beauvoir falou isso muito tempo, ela é existencialista, muito tempo atrás, mas aquilo é uma frase que cai bem para a ideia da ideologia de gênero. E eles não seja ingênuo, tá? Ingenuidade não é de Deus não. E aí eles ficam: não, é que a pessoa fica fazendo... Não, aquilo é por quê? Porque o homem é tudo construção social. O que é ideologia de gênero? É porque você educou como menina.
Então você construiu a feminilidade, ela não é inerente da pessoa. Então só para você enxergar que essa visão, tudo como sendo apenas relações sociais, é a forma como o marxismo vê tudo. Então família, vamos mudar o jeito que é a família, é pai e mãe, não, vamos começar agora a colocar 2 homens, 2 mulheres, um homem, 3 mulheres, uma mulher e 3 homens, um cabrito, um cachorro, um pé de couve, uma coisa de família, tudo hoje se quiser, não, porque do jeito que é, qualquer coisa hoje eu monto, né? Eu falo assim, não, agora eu vou ver que é um cachorro, um gato, um papagaio, uma mulher, um pé de couve, isso é uma família também. Então, não é assim. Então, ou seja, na visão deles, qualquer coisa é moldada, né? Vamos lá para a próxima. O modo de produção da vida material determina o caráter geral da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina a sua existência, é sua existência social que, pelo contrário, determina a sua consciência. Então, o que ele vai aqui? A ideia é essa mesmo, da sociedade moldando a como os homens pensam. Então, para Marx, tudo vai terminar na economia, é a economia que vai determinar. Eu estou fazendo essa série, e depois até se eu tiver contato, eu compartilho com vocês, que é Marxismo e Família. Por que o marxismo é um perigo para a sua família? Eu peguei um livro da década de 80, da Marlene Chauí, que daqui a pouco a gente vai ver o vídeo dela, que é uma filósofa toda da cadeira de filosofia da USP, uma pessoa muito culta. E no livro, gente, ela dizia o seguinte, que essa ideia de valorizar o pai e a mãe é uma ideia do capitalismo. Sabe por quê? Porque o homem lá fora ele não vale nada. Então quando chega em casa, coloca ele como o líder, o cabeça, então ele se sente bem. E que a mulher, o capitalismo quer manter a mulher fora de casa, aliás, quer manter a mulher dentro de casa, não quer deixar ela trabalhar, então ele faz dela a rainha do lar, né? Gente, eu já acho que é o seguinte, o pai e a mãe são valorizados, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe. É a coisa mais simples, mais natural do mundo, é você valorizar o pai e mãe. Mas eles colocam tudo como sendo resultado de uma construção social, da ideologia capitalista da burguesia, né, e aí ele vai atacando os fundamentos bíblicos, querendo mostrar tudo como um mero papel econômico nas coisas, tá? Aí é porque muitos filhos na faculdade se tornam revoltados, se afastam, nem ele sabe por que está se voltando contra o pai, contra a mãe, porque ele depende, eu só sou manipulado do sistema, quando na verdade, agora que está sendo manipulado, né? Agora na faculdade que está sendo manipulado. Mas vamos lá, senão o caminho fica longo. Mas só para mostrar que ele vê o homem diferente de como a Bíblia vê. No marxismo, gente, sempre vai haver uma valorização muito grande da educação. Tá? Muito grande. Por quê? Por quê? É base de tudo, gente. Então aqui esse texto ele está falando que lá na União Soviética eles dão muita ênfase à educação, porque nas escolas soviéticas era ensinado mesmo na matéria o ateísmo, dando argumentos porque Deus não existe. Então o pessoal fala, em Cuba a escola é de primeiro. Claro, gente, eles querem as pessoas na escola, não porque eles querem as pessoas educadas, mas porque eles querem ter a chance na escola de inserir tudo aquilo que eles ensinam. Olha, eu vou falar cada vez mais, eu fico com mais medo da escola, tá? Cada vez, infelizmente, não é? O maior risco das nossas crianças e adolescentes hoje é a escola e a universidade. Então, é isso aí, tá? Por quê? Então ele sempre vai trabalhar isso e nós vamos ver que isso já vem lá de longe, tá? Pode pôr o próximo aí. Isso aqui, né? Aqui uma frase, ó. Eu vou ler se vocês não conseguirem enxergar. Para Marx, de qualquer forma, a religião cristã é uma das mais imorais que existe, tá? O Marx considerava o cristianismo a pior religião que existe. Deixa eu contar uma fofoca dele aqui do Marx, tá? O Marx uma vez teve uma questão legal, uma briga ali, um amigo entrar na sociedade, depois foram desfazer a sociedade. E aí eles foram no advogado, para o advogado julgar a causa deles, né? Como era de praxe, o advogado falou assim, então vocês põem a mão sobre a Bíblia e juram. Ele falou, não vou pôr minha mão sobre a Bíblia não. Ele falou, não, mas é só uma formalidade, no final virou só formalidade, põe a mão sobre a Bíblia. Não vou me rebaixar esse ponto, não. E ficou uma briga e ele não queria pôr a mão sobre a Bíblia, até que falou assim, não, faz o seguinte, só encosta o dedo e jura, tá bom. Eu falei, estaquinha no dedo assim. Então eu só quero que você entenda assim, que o pensamento dele era completamente anticristão. Era completamente, para ele via o cristianismo como um mal, né, que tinha que ser estipado.
Esse é o motivo pelo qual, onde entrou o comunismo, seja a União Soviética, seja Cuba, seja China, seja Camboja, seja onde for, eles perseguiram a igreja e destruíram a igreja, porque a mentalidade dele era anticristã. O cristianismo era sempre uma barreira entre a verdade que eles tinham e o que eles queriam realizar. Então eles tinham que tirar o cristianismo do caminho. Então o marxismo é anticristão na sua essência. Pode pôr o próximo aí. Agora, gente, isso aqui eu não vou entrar muito, mas isso aqui está escrito no Manifesto Comunista. Tem algumas coisas. Por quê? O comunista ele gosta de falar assim: isso aí é deturpar o Marx. Então o que eu faço? Eu pego o Manifesto Comunista e mostro que o que fizeram é o que está escrito no Manifesto Comunista. Sabe o que está escrito no Manifesto Comunista? Só vou ler aqui para você, ó. Abolição da família. Isso aqui é como se fosse o grito: abolição da família. Vamos abolir a família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse infame desígnio dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual burguesa? No capital, no ganho individual. A família burguesa desvanece naturalmente com o desvanecer do seu complemento, e uma outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Então eu dizia o seguinte: vamos acabar com o capitalismo para a gente acabar com a família. Era essa a mensagem dele. A família ela tinha que ser extinta. Porque aí uma outra coisa, que também é linguajar marxista. Ele vai da família burguesa. Deixa eu uma coisa assim. No marxismo, gente, quem é o burguês? É todo mundo que não concordar com ele. Você não concorda com ele? Eu falo: não, você é um operário de fábrica, você é burguês. Né? Se o operário de fábrica, então ele vai dizer: nós temos que acabar com a família burguesa, nós temos que acabar com a moral burguesa, nós temos que acabar com a religião burguesa. Por quê? Porque isso aí é uma tática de guerra, que o único inimigo é o burguês. Então o camarada ali, você é cristão, você não concorda com Marx? Porque sua religião burguesa não deixa você enxergar as coisas como elas são. A sua moral burguesa não deixa. A sua família é a família burguesa que tem que acabar. Então aqui na verdade é uma grande guerra contra a família. Aqui só são sementes, tá? Porque o Manifesto Comunista era um livreiro. Mas a continuação do que ele fala aqui vai cair num livro do Friedrich Engels, que o Marx começou a escrever, o Engels completou, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E sabe o que o Engels diz lá? O seguinte: que a primeira forma de opressão que houve no mundo é o casamento. Que a mulher ela é oprimida pelo homem. Essa é a primeira. Eu não sei quem é casado aqui, gente. Nós falamos assim: tem casamentos que não são bons, tem casamentos que são bons, mas dizer que o casamento em si é uma forma de opressão é um grande engano, e é a partir daí que eles trabalham para a destruição da família. Só estou colocando essas coisas porque tudo isso foi no Manifesto Comunista, que é de 170 anos, 180 anos atrás, né? Não, 170 anos atrás. Só que ali estava um germe de uma visão de mundo que hoje está se refletindo no ataque à família, no ataque a Deus, no anticristianismo, e que foi acontecendo no restante da história. Põe o próximo aí. Assim, a história da humanidade nos ensina da necessidade de união com Cristo. Também, quando consideramos a história dos indivíduos e a natureza do homem, vemos imediatamente a centelha do divino em seu peito. A união dos crentes com Cristo pode vencer esses desejos pecaminosos e dar uma felicidade que um epicureu com sua filosofia simples e o pensador mais profundo nas profundezas do seu conhecimento procura em vão, que somente alguém ligado incondicionalmente e infantilmente em Cristo pode saber e dirige-se a uma vida mais bela e elevada. Esse texto fala que, em união com Cristo, nós vamos ter uma felicidade que nenhum filósofo desse mundo vai conseguir encontrar. Quem escreveu esse texto? Vocês têm ideia? Não? Gasguei. E você disser que foi o Karl Marx? Esse é um texto que ele escreveu quando ele tinha 15 anos de idade. O Karl Marx ele era de origem judaica, mas o pai dele em algum momento se tornou protestante e ele entrou para o protestantismo também. Isso aqui é um comentário que ele faz a respeito de João capítulo 15, sobre permanecer na videira. E aí eu fico olhando assim: meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Quando ele entra na universidade, tem uma frase que ele fala assim: o meu santo dos santos se despedaçou, novos deuses se apossam da minha vida. Então alguma coisa aconteceu na universidade,
Existe um livro, gente, que se você quiser ler, é muito interessante, chama-se Era Karl Marx um Satanista? Isso aí você baixa até na internet. Era Karl Marx um Satanista? Que ele vai pôr uma série de coisas que o Karl Marx escreveu. Agora eu vou mostrar para você os textos que o Karl Marx escreveu depois que ele entrou na faculdade, depois que ele se tornou ateísta, depois que ele começa a se envolver com certos grupos. Pode pôr lá o próximo. Olha o que ele escreveu. Com desdém jogarei minha luva bem na cara do mundo e verei o colapso desse gigante pirineu, cuja queda não sufocará o meu ardor. Então errarei divino e vitorioso pelas ruínas do mundo, e dando uma força ativa às minhas palavras, eu me sentirei igual ao Criador. Eu sou tão cru como Deus, e me encubro em trevas como Ele. Ensino palavras que estão enredadas em uma confusão diabólica e caótica. Esse aqui é um livro que ele escreveu da época da universidade, mas tem mais coisa que ele escreveu. Os vapores infernais elevam-se e enchem meu cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente ligado. Vê essa espada, o príncipe das trevas vendeu-a para mim. É um dos poemas que ele faz. O meu santo dos santos foi feito em pedaços e novos deuses tiveram que ser instalados. Aqui é uma carta que ele escreveu para o pai dele. Então, a gente vê assim uma... E tem mais coisa tenebrosa, tá? Tem mais coisa tenebrosa. Vingar-me-ei daquele que reina no alto. Tem uma série de coisas assim que ele vai escrevendo, que ele vai fazendo uma série de poemas. E poemas, ele tinha dois tipos de poemas. Ele faz poemas de amor para aquela que vai ser a esposa dele, e faz poemas de conteúdo satânico mesmo. Então, a gente sabe o que aconteceu com ele, mas alguma coisa ali transformou completamente a mente dele, tá? Olha por o próximo. E aí aqui uma coisa, aqui uma frase. Esse aqui é um livro antigo, gente. Eu pego os livros antigos porque os novos foram deturpados. E um estudante, ele estava lá na época que os chineses, que o Mao Tse-tung toma o poder na China, que o comunismo toma o poder na China. Então ele fala assim, ó, a fé cristã e o comunismo são ideologicamente incompatíveis. Assim, quando alguém chega a uma crise vital de decisão entre os dois, é inevitavelmente uma questão de um ou outro. O autor tem experimentado pessoalmente o que é viver sob um sistema político com uma filosofia básica diametralmente oposta à fé cristã. Então, assim, o comunismo ele é diametralmente oposto à fé cristã. Ele vai contando assim, como é que os comunistas foram fazendo, pressionando a igreja, pressionando os cristãos, até que chegou na perseguição aberta. Então, ele primeiro vão fazendo, sabe, uma coisa assim, não, ó, você não pode pensar desse jeito, você não pode falar isso, você não pode ser assim. Vai fazendo uma pressão, uma espécie de politicamente correto chinês, né? Até que eles caem na perseguição plena mesmo. Então é importante mostrar isso. Então hoje você tem pessoas que eles acham que dá para reconciliar. Então ele fala assim, talvez até o momento, por vantagem, eles tentem reconciliar, mas vai chegar um momento que a maior vítima do pensamento marxista, seja ele socialista, comunista, progressista, vão ser os cristãos, tá? De um jeito ou do outro. Mas vamos continuar aqui para a gente ver as diferenças. O marxismo é uma filosofia e um programa, e como um todo é fundamental e incontornavelmente ateu. Por essa razão, notamos no conceito marxista cristão uma contradição de termos. Tá? Então, qualquer pessoa, eu sou cristão, mas eu gosto do marxismo, esquece. Então, você gosta de alguma coisa lá, mas dele você não gosta porque ele é completamente o contrário daquilo que você crê. Pode pôr o próximo? Aqui é uma frase de Marx na tese de doutorado dele, tá? Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Então, essa é tudo coisa conhecida, tá, gente? Ele realmente tinha esse pensamento. Pra você entender quem formulou o comunismo. Pode pôr o próximo? Toda ideia religiosa, toda concepção de qualquer deusinho, até mesmo qualquer namorinho com qualquer deusinho, é uma vilania inominável. Quem falou isso foi o Lenin, tá? Você vai entender por que então ele vai matar os cristãos, ele vai proibir Bíblias. Você sabe que na União Soviética Bíblias foram transformadas em papel higiênico, tá? As pessoas às vezes pegavam o papel higiênico, o governo dava, estava lá o versículo da Bíblia, porque usaram as Bíblias para fazer papel higiênico. Quando destruíram? Põe o próximo aí. Agora aqui é uma declaração num livro muito interessante, 10 teorias da natureza humana. Ele fala assim, ó, embora sejam radicalmente diferentes no tocante ao conteúdo, cristianismo e marxismo apresentam notáveis semelhanças em termos e estruturas, na maneira como as partes de cada uma das doutrinas se integram entre si e dão origem a modos de vida. Porque o marxismo ele tem a intenção de substituir realmente qualquer outra fé.
tem que prevalecer a visão marxista de mundo. Tá? Então, embora o cristianismo e o marxismo sejam antagônicos, o marxismo ele vai perseguir porque não dá para você continuar mantendo o seu cristianismo e você manter a visão marxista de mundo, porque são antagônicas. Cada uma delas busca trazer a resposta completa para a humanidade. Tá? Então, por o próximo aí. Então, uma comparação direta. Para o cristianismo, existe um Deus, criador, sustentador, juiz de todas as coisas. Deus é um ser real e terrenas. Por isso, procura adiar a solução dos seus problemas reais com uma existência imaginária. É isso que ele vê. Então, só para você ver que não dá, pensam completamente diferentes. Para o próximo. Para o cristão, o significado da história está além da história, em seu relacionamento com Deus. Ele usa os eventos históricos para concretizar os seus propósitos. Então, quem é o Senhor da história? Quem é? Não está entendendo, não, é Jesus mesmo, tá? Ele é Senhor da história. Quando ele voltou, hoje, eu e você sabemos, mas quando ele voltar, o mundo inteiro vai saber que ele é o Senhor da história. Para o marxista, Jesus é o Senhor da história? Nunca. O Senhor da história é o homem. Para Marx, a história é puro materialismo dialético, regido pelo conflito entre as classes sociais. A história se move dentro de leis flexíveis e o resultado final será essa sociedade comunista sem classes. Então, outra visão de história. Próximo. Segundo a cosmovisão cristã, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E o nosso destino depende do nosso relacionamento com Ele. O destino humano individual, o destino humano é individual e transcendente. O marxismo nega a vida após a morte e qualquer juízo dessa natureza. Ensina que nossas atitudes e ideias morais são determinadas pelo tipo de sociedade em que nós vivemos. Então não tem certo nem errado. Se você viver na sociedade capitalista, você vai pensar de um jeito. Se for socialista, é de outra. Ou seja, não existe certo nem errado. Nós entendemos que nós vamos dar uma resposta moral a Deus. Põe o próximo. O que há de errado com a humanidade e a vida humana? Na visão cristã, houve a queda. A desobediência ao Criador corrompeu a natureza humana e o alienou da divindade, prejudicando no seu todo. Concorda? Isso aqui é como a gente enxerga? Para Marx, o problema não está no homem, mas em seu meio. A propriedade privada seria o grande mal que impede o homem de estar em harmonia com tudo isso. Eu não vou entrar muito aqui, mas a visão do Marx é o seguinte: o fato de ter pessoas que são donas de alguma coisa individualmente é o problema da humanidade. Então, no socialismo, o que acontece? O Estado se aposta de tudo, ele fica sendo dono de tudo. E ele diz que depois de chegar nessa fase que o Estado é dono de tudo, aí o Estado muito bonzinho, maravilhoso, ele vai dar tudo para todo mundo, vai deixar de existir, aí todo mundo vai ser dono de tudo, vai ter propriedade privada, vão ficar todo mundo bem. Vocês acreditam na história do Chapeuzinho Vermelho? Então, o que acontece é justamente o contrário. O Estado se torna um Deus, com todo o poder na mão. Se você ler o Manifesto Comunista, ele fala assim que o Estado tem que controlar a economia, que o Estado tem que controlar a educação, que o Estado tem que controlar a mídia, que o Estado tem que controlar a cultura. Ou seja, ele transforma realmente o Estado nessa máquina que nós estamos vendo hoje. Gente, fala a verdade. O Estado dizer que você não pode dar palmada no seu filho, ele está entrando dentro da sua casa, está tirando seu parte do poder. Vamos aqui ver um videozinho legal. Um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família.
Então seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Então, eu acho que esses seriam os 3 aspectos principais a respeito da inconstitucionalidade do projeto. Seu filho não pertence a você, que seu filho pertence ao Estado. Então, eu quero dizer assim, o socialismo ele cria esse super-estado em que ele tem poder para determinar. E aí é onde vai entrar o choque, a Loma vai falar isso muito melhor do que eu. Aí é onde entra o choque, porque aí tem os valores morais dos pais, tem os valores religiosos dos pais, sobre os quais o Estado quer passar por cima, e aí onde o conflito acontece, onde ele tem que trabalhar. Tá? Então, só para você entender por que nós, cada vez mais, estamos sendo mais sufocados pelo Estado, por leis, e ele está determinando mais coisas na nossa vida, porque na visão marxista, esse é o caminho, tá? O indivíduo perder propriedade, perder qualquer individualidade, e isso ficar na mão do Estado que vai determinar tudo. Tá? Vamos voltar para lá, senão vai ficar muito longe. Aqui é a essência do que eu queria dizer, é isso aí. Imagina uma procuradora do Estado e a pessoa que estava debatendo com ela, que é do movimento Escola Sem Partido, ó, já aproveitou, já entrou lá, né? Mostrando. O próximo aí. Qual que é a solução cristã para o problema humano? Essa solução vem, em última instância, do próprio Deus, que redimiu a humanidade através de Cristo. Os efeitos dessa salvação se fazem sentir agora, onde o cristão deve ser justo em um mundo injusto, até que a redenção plena, na volta de Cristo, aconteça. Então, a salvação veio de Cristo, para nós somos redimidos, nós vamos viver uma vida dentro dessa redenção aqui, procurando ser justos no mundo injustos, até o dia que ele volte e restabeleça todas as coisas. Não é isso? Agora, o Marx não vai nunca pensar nisso. Então, o que ele pensa? No marxismo, a redenção é feita pelo próprio homem, através de processos sociopolíticos, eliminando propriedade privada e implantando o comunismo. A repartição justa e igualitária dos bens produzido transformaria o homem em sua essência. Então, digamos que o marxismo, gente, ele é uma religião política. Ele vai resolver todos os problemas da humanidade com medidas socioeconômicas e políticas. Então, por isso que ele vai estar sempre procurando. Ele vou falar assim, ele também não sabe o caminho. Ele só sabe que está tudo errado e que ele tem que destruir. Aí vai entrar uma coisa chamada desconstrucionismo, que eu não falar aqui. Ele tem que desconstruir para depois poder fazer novo. E aí é onde a gente vê todo esse caos que a gente está vivendo. Tá? Continua aqui, vamos continuar um pouquinho mais. No cristianismo, os inimigos do bem são a natureza humana decaída, que chama de carne, o sistema humano como está organizado, que é o mundo, e as forças espirituais atuantes, Satanás e seus demônios. O cristão, liberto da escravidão plena tais forças, mas ele vai ter que permanecer nesse mundo e lutar contra elas. No marxismo, gente, o grande inimigo é o capitalismo, sustentado pela burguesia que mantém a classe proletária sob o seu domínio. Destruindo o capitalismo através do socialismo, o Estado, pela ditadura do proletariado, introduzirá a perfeita ordem comunista. Então, o plano de salvação dele é esse. Então, o Estado é o Deus, é o homem assumindo a coisa. Só que assim, gente, essa história de ditadura do proletariado é duas besteiras, gente. Porque são os proletariados que estão lá no poder. Pega os membros do Partido Comunista, uma coisa, uma expressão que você criou, que é a esquerda caviar, gente. Eu fui na TV debater com um pastor marxista. E assim, uma coisa que a minha filha chamou a atenção, assim, meu celular é um celular simples aí, eu capitalista, celular simples, ele estava com um iPhone, né? Aí minha filha falou assim, eu queria ser comunista só para poder ter um iPhone, né? Então assim, os que mais pregam nas coisas, eles são... o relógio não, gente, né? Como todo bom comunista, dos mais caros. Então assim, assim, vou aqui pegar a figura do Lula, gente, sabe por que ele sustenta? Porque ele foi operário. Mas você acha que o Lula é um operário hoje? Não é um proletário? Fala a verdade, olha para aí. Proletário é o doutor Enoque, que se for olhar, não é? Então, mas só que, alguém assim, não é o proletariado que governa, mas é a seita ideológica que fala no seu nome. Então ele diz que está falando no nome dos proletários, mas que ele, na verdade, está falando o próprio nome dele em busca de poder.
Então só que na visão dele, gente, eles são redentores do mundo. E você que se opõe a ele, que discorda dele, você é o inimigo que precisa ser ou transformado ou destruído. O Partido dos Trabalhadores. Eu não vou nem falar que o Partido dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores era o Partido Nazista, era assim chamado. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Vamos lá. Vamos para o próximo aí, ó. Aqui uma frase, isso aqui é um manifesto comunista, tá? 170 anos atrás. Mas o comunismo quer abolir essas verdades eternas, quer abolir a religião, quer abolir a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma, e isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. O que ele está dizendo, gente? Está dizendo que está escrito aí. Ele quer acabar com a moral, ele quer acabar com a religião, ele quer acabar com verdades eternas. Então, qualquer ideia que você tenha, não, são verdades eternas, é uma moral eterna, é uma realidade espiritual. Ele quer acabar com todas essas ideias e realmente eles conseguiram fazer isso em muitos lugares onde eles implantaram o comunismo. Tá? Pode pôr o próximo. O Lenin, que pôs em prática o pensamento marxista, dizia que toda ideia religiosa é uma abominação e acrescentava: a guerra contra quaisquer cristãos, o Lenin dizendo isso, a guerra contra quaisquer cristãos é para nós lei inabalável. Não cremos em postulados eternos de moral e haveremos de desmascarar o embuste. A moral comunista é sinônimo de luta pelo robustecimento da ditadura proletária. Então, o trabalho deles é uma luta contra a religião. Quem já leu aqui um autor chamado Watchman Nee? Quem já leu? Já leram? Vocês conhecem a história do Watchman Nee? O Watchman Nee, gente, ele era um líder cristão chinês, e quando o governo do Mao Tse-tung toma o poder na China, o governo do Mao chega para ele e fala o seguinte: como ele era um dos maiores líderes, pelo menos 20% de todos os cristãos eram do grupo dele, eles falam assim para ele: eu dou 3 meses para você negar e tudo que você tem ensinado, para você dizer que tudo isso era fraude. O que o Watchman Nee faz? Ele passa 3 meses pregando e confirmando tudo aquilo que ele ensinou. E aí ele é preso, ele fica 12 anos e ele morre na cadeia. Os últimos 12 anos dele foi numa cadeia comunista. E ele é só um caso que se tornou famoso. Então, só para vocês entenderem que, não estou dizendo que eles não vão sair fazendo isso hoje, mas que em algum momento o resultado do marxismo é um anticristianismo extremo, tá? E é aquilo, falou alguma coisa politicamente não correta, você já corre o risco de estar ali. Não sei se vocês sabem que, eu não lembro agora o ano, eles queriam implantar a PL 122. A PL 122 criminalizava qualquer pessoa que fizesse qualquer declaração contra os homossexuais. E a coisa é tão maligna, gente, o que eles fizeram? Eles foram na calada da noite, de manhã no Congresso, para reunir um grupo para aprovar. Alguém viu, ligou para o senador Marco Malta, ele se levantou na hora, foi lá e conseguiu barrar a questão. Essa não foi a única vez, não. Houve há pouco tempo, houve uma outra tentativa de um outro deputado. Mesmo, gente, isso é a estratégia deles, eles não se cansam não, eles põem, barrou, até a hora que descuidar, passa, tá? Então isso é um negócio, nós estamos vivendo tempos terríveis, e a gente tem que acordar, tá? Vamos lá, pode pôr o próximo. Aqui é desse livro, do Karl Marx, o Satanista. Esse pastor ficou 13 anos preso na Romênia. O livro dele tem um livro dele chamado Torturado por Amor a Cristo. Vale a pena você ler, tá? É um livro, vale a pena você ler. E ele fala assim, eu posso entender, escreveu um pastor que passou anos sendo torturado por sua fé. Posso entender que os comunistas prendam padres e pastores como contra-revolucionários. Mas por que os padres foram forçados a dizer a missa sobre excrementos e urina na prisão romena de Petechit? Por que cristãos foram torturados para tomarem a comunhão com esses mesmos elementos? Por que a obscena zombaria da religião? Gente, ele fala que fizeram isso os comunistas lá, fizeram os padres fazer um excremento humano e obrigou os cristãos a comerem, para zombar, tá? Para zombar. Eu estive em Moçambique do ano passado. O grande nome da Moçambique é o Samora Machel, que foi o que faz a Revolução Comunista lá. Samora Machel ficou famoso porque um dia ele reuniu o povo e manda o povo orar o Pai Nosso. Quando o povo chega naquela parte que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí ele manda o povo parar. Aí ele fala assim: fica aí esperando o pão. Aí vem, aí ele manda o
pessoal dos funcionários, traz pão para esse povo aí. Aí começa a ter pão para o povo, está vendo? Quem dá o pão não é Deus, quem dá o pão para vocês sou eu. Então, assim, o pensamento que eles tinham era um pensamento, realmente, pensamento comunista, ele vem com esse ranço anticristão muito forte, que vai ficar, gente, o culto, ele não pode, lembra assim, gente, Satanás ele não é burro não, ele sabe a hora certa de poder manifestar, ele vai manifestar, então fique muito atento para isso, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vocês falam muito, mas estamos acabando, pode mudar. Isso aqui é sobre a igreja ortodoxa na Rússia, tá? Onde eles dominaram. A igreja ortodoxa sofreu a maior longa e a mais intensa perseguição de que lembra a história. A Rússia era cristã há um milênio. A igreja foi dizimada, visto que a maior parte dos bispos e dos padres, juntamente com milhares de crentes, tomaram o caminho dos campos de concentração, tá? Então, a igreja lá perdeu completamente o seu poder. Foi o próximo. Isso aqui vai ficar um pouco complicado, mas aqui é o seguinte: na China tinha pastor que apoiava os trabalhos comunistas. Porque assim, tem opressão? Tem, nós vamos lutar contra a opressão, nos ajude. Não tinha opressão, ia lutar contra a opressão. Só que esses que estavam agora se aliando, que eram os comunistas, não tinham boa intenção. Quando eles tomaram o poder, a primeira coisa que eles fizeram foi queimar Bíblias, aquele conta, começou a queimar Bíblias, e aqueles pastores e padres que apoiaram os comunistas foram queimados junto com as Bíblias. Para você ter ideia da revolução. A revolução chinesa foi um negócio horrível demais. Até carne humana o pessoal comia. Era um negócio de louco mesmo, para você pensar. Então, tudo isso é história que não pode ser esquecida, tem que ser lembrado. Tem um livro que chama O Livro Novo do Comunismo, que fala das quase 150 milhões de mortes que o comunismo produziu no mundo, não só de cristãos, de muita gente. Tá? Mas vamos lá. E aqui é uma outra coisa que eu me entristeço muito. Me entristeço muito. Quem já ouviu falar do Lausanne, na verdade, né? Lausanne é uma cidade suíça que em 1974 houve uma reunião de vários representantes do cristianismo mundial e que tinham por propósito como nós vamos evangelizar o mundo, tá? Esse era o propósito de Lausanne. Então eles queriam terminar de evangelizar o mundo até o ano 2000 e gerou todo esse movimento de Lausanne. Em Lausanne, eles criaram uma série de cartilhas dizendo quais eram os desafios que a igreja tinha. Aí tinha o desafio do islamismo, o desafio da fome, o desafio das novas religiões, e tinha lá, gente, o desafio do marxismo. Então tinha uma cartilha dele chamada O Cristão e o Marxismo. Você nem vai achar isso aí, eu tenho uma raridade, mas eu fiz inclusive um artigo sobre isso. E ele vai mostrar que o marxismo ele muitas vezes faz aliança com o cristianismo só para poder vencer. Vou até contar uma historinha aqui que é famosa, né? Quem que era? Acho que era o elefante. O elefante estava na beira do rio e o escorpião chegou lá para o elefante e falou assim: "Esse elefante, dá para o senhor me levar lá para o outro lado do rio?" Não sei se era um elefante ou era um bicho, tá? Mas era um bicho assim. Ele deve ser me levar lá para o outro lado do rio. Ele falou: "Não, se é escorpião, você vai me morder." Né? Era o sapo? O sapo. Então tá, melhor sapo, né? Melhor sapo que elefante. Elefante é muito sério, não, né? Até para conversar é difícil. Obrigado. E aí o sapo falou assim: "Não vou levar, não, você vai me morder." "Não, não vou te morder, você vai me levar para o outro lado, não vou te morder." Aí ele falou assim: "Não, você vai, não vou." "Vai, então tá, vou levar, mas nem morde, não morde não." Aí pegou e levou. Quando chegou do outro lado, o escorpião mordeu ele. Falou: "Pô, você não falou que era me morder?" Ele falou: "Não dá para evitar, eu sou escorpião." Né? Então vamos falar assim: o marxismo fala assim: "Não, cristão, vamos me ajudar aqui, nós vamos fazer uma sociedade melhor, nós vamos melhorar as coisas." "Não, mas eu aprendi que o marxismo anticristão vai falar: não vou não." Aí quando chegar lá, eu te aprender: "Não posso fazer nada, minha natureza é essa." Então, para você entender, a natureza dele é essa, tá? Então aqui, ó, visando alcançar o que lhes parece ser a finalidade da justiça e da equidade, eles estão sempre preparados para usar e explorar qualquer agente, inspirados na crença de que os fins justificam os meios. Isso é importante quando se quer compreender a atitude marxista em face da igreja. Ele pode até ver com desdém o cristianismo, mas se puder usá-lo para realizar seus ideais e atingir seus objetivos do partido, não hesitará em fazer. Se tiver aqui, pastor, vem aqui, olha, existe no governo, eu não lembro o nome dele agora, eu sei que o sobrenome dele é Brasil, eu esqueci o nome dele agora.
Esse camarada é um cristão que ganhava na época, né, que foi denunciado, 16 mil reais por mês, com uma finalidade, trazer os cristãos para junto dos governos esquerdistas, tá? E ele conseguiu fazer muito isso, ganharam para isso. Então, por quê? Ele quer isso mesmo, porque a maior barreira que existe hoje contra aborto, identidade de gênero, toda essa questão homossexual, toda essa visão que você tem aí, são os cristãos. Nós vamos nascendo barreira, tá? Ora, as igrejas, os marxistas consideram a igreja, na melhor das hipóteses, irrelevante, e na pior, como uma instituição econômica e politicamente em oposição ao pensamento e ação marxista, e, portanto, como obstáculo ao estabelecimento tanto da justiça quanto da paz, mesmo que ela não tenha conhecimento desse fato. Assim, enquanto os marxistas estão preparados para usar a igreja na realização dos seus objetivos, quando isso lhe parecer desejável, mostram, por outro lado, muito resistente à aproximação da igreja. Então, se ela estiver para ela usar, ela vai usar. Mas a hora que se contrapor a ela, ela vai se contrapor e vai para cima. Então, essa é a maneira de se trabalhar. Tá? Então, não, a igreja, tem muita gente ingênua, achando que dá para considerar duas coisas que não dá, tá? Põe o próximo aí. Isso aqui é uma coisa importante. Falsas ideias são os piores obstáculos para a aceitação do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor do reformador, e mesmo assim, só sermos bem-sucedidos porque conquistamos um desviado aqui, outro ali, se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela força irresistível da lógica, impedem o cristianismo de ser considerado como algo mais do que uma ilusão ofensiva. Complicado, porque é um período longo que ele escreve, mas o que ele quer dizer é o seguinte: cada vez vai ficar mais difícil você ganhar pessoas. Por quê? Porque eu vi uma pesquisa recentemente, eles fazem as faixas etárias do ateísmo, e a faixa etária do ateísmo vai dos 25 aos 35. Por quê? Porque o cara saiu da universidade, ficou 4, 5 anos lá recebendo uma carga anti-Deus, anticristã muito forte. Então ele sai dali, ele sai resistente ao evangelho mesmo, cria na mente dele uma fortaleza que ele não quer aceitar. Agora, quando ele chega a 35, ele começa a ver que não era bem aquilo que o professor marxista dele falava, ele às vezes já vai se converter. Mas cria-se uma geração vacinada contra as questões de Deus. Vou falar uma coisa para você. Sei quem aqui é ligado a missões. Gente, é melhor você ser missionário na África do que ser missionário na Europa. Tem missionário que estava no norte da África, agora foi na França, gente. Na França você começa a pregar, você está falando isso porque você é pobre, é ignorante. Se você fosse instruído, você não acreditava em Deus. Porque a cosmovisão deles já foi completamente alterada, eles não aceitam assim facilmente a coisa. Então é o que eu queria fazer na nossa geração, tá? Mas vamos lá, que está acabando e a gente vai no último. Vamos lá, para o plano. Isso aqui é importante. Nos países marxistas, a educação dominada pela análise marxista da história e da religião colocou a evangelização cristã em uma posição bastante desvantajosa, já que, inevitavelmente, todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm compromisso com o marxismo, sofrem uma influência da filosofia dialética materialista. Foi nessa área, principalmente, que alguns grupos se sentiram forçados a descrever o marxismo como demoníaco, porque realmente na escola ele cria na mente das pessoas um tal fechamento para as coisas de Deus que ele sai dali como verdadeiro incrédulo. É Deus para quebrar. Então eu vou falar assim: você defender a fé cristã nem sempre vai converter a pessoa. Mas se você faz uma defesa inteligente, abençoada da fé cristã, você cria um ambiente onde a fé pode se desenvolver. Por que as pessoas se convertiam nas universidades, recebiam o chamado nas universidades? Porque lá se falava de Deus, porque a existência de Deus é uma verdade admitida, né? Todo mundo admitia. Então era fácil. Hoje já nunca vai ser a mesma coisa, é mais fácil, o que é ruim, entrará, penetrar e distorcer, né?